Bem-vindos de volta, amigos. Hoje estamos experimentando algo realmente especial: queijo feito a partir de leite de camelo, lá no alto das montanhas remotas. Vamos compará-lo com queijo de leite de vaca comum, para que você possa realmente ver como leites diferentes mudam o sabor, a textura e a experiência. Se está a gostar desta aventura, subscreva o canal. Assim, não vai perder nenhum dos nossos raros e incomuns experimentos de todo o mundo. Estamos levando o leite de camelo até o fogo agora. Estamos tirando o leite de camelo do fogo agora. Adicionar uma gota de óleo e mexer ajuda a manter a superfície lisa e evita que grude, o que facilita muito os próximos passos. Então, minha esposa cobre a panela com uma manta. Isso mantém o leite quente e aconchegante, permitindo que o coalho se forme corretamente. Sinceramente, faz toda a diferença para obter aquela textura macia e delicada que torna o queijo de leite de camelo tão especial. Certo, agora estamos passando a espátula suavemente pelo leite. Você pode ver que ele já está começando a se transformar em uma consistência quase gelatinosa. É incrível como ele passa de líquido para algo que você pode realmente pegar e moldar com apenas alguns movimentos cuidadosos. Agora minha esposa está despejando o leite coalhado em uma tigela forrada com musselina. Fazê-lo desta forma permite que o líquido escorra, enquanto mantém as coalhadas bem juntas. É o começo de transformar essa mistura gelatinosa em queijo de verdade, cortável. Em seguida, ela torce bem o pano de musselina e coloca uma pequena pedra em cima. O peso pressiona para fora o excesso de umidade, ajudando o queijo a firmar perfeitamente. Certo, é hora de tirar o queijo. Olha só essa maravilha, macio, fresco e perfeitamente firme. Vamos cortá-lo em cubos. Cubos são tão práticos, são fáceis de pegar para petiscar, adicionar em saladas ou guardar de forma organizada sem mexer no lote inteiro. Minha esposa espalha sal uniformemente sobre a bandeja e coloca os cubos por cima. O sal ajuda a extrair um pouco de umidade extra, firma os cubos e, aqui está o queijo que fizemos. Ficou incrível. Macio, fresco e perfeitamente firme, exatamente como o queijo caseiro deve ser. Você pode polvilhar um pouco mais de sal por cima, se quiser. Isso adiciona um toque gostoso de sabor e deixa os cubos ainda mais apetitosos.
Agora minha esposa está prestes a fazer kutabs. Kutabs são o nosso prato nacional e, sinceramente, são um daqueles alimentos que parecem ser muito simples para serem interessantes, até você perceber que existem há muito tempo. Pessoas em regiões como Baku e Absheron já os faziam muito antes de alguém se importar com a estética alimentar. Apenas farinha, água, sal e o que quer que estivesse à mão: ervas, carne, às vezes queijo. O engraçado é como é sazonal. No Azerbaijão, os kutabs de primavera são basicamente uma explosão de ervas. Tudo o que cresce selvagem é picado. A zedinha é uma grande. As pessoas costumavam literalmente forrageá-la. E eu estou pensando, enquanto isso, eu entro em pânico se minha salsa na geladeira começa a parecer cansada depois de 2 dias. Minha esposa está agindo como se já tivesse feito isso 1000 vezes, e provavelmente já fez, honestamente. Há algo muito de memória familiar nisso, como se nem estivesse pensando, apenas repetindo algo que sua mãe ou tia fez antes dela. É assim que esses pratos sobrevivem. Não são receitas, apenas repetição com atitude. Kutabs costumavam ser comida do dia a dia, não coisa de restaurante. As pessoas os cozinhavam em um sage, aquela grande frigideira redonda usada sobre o fogo. E juro, se eu tivesse que cozinhar no fogo todos os dias, também faria tudo achatado e rápido. Sem paciência para suflês quando se está com fome e um pouco frio. Historicamente, esses tipos de pães planos eram alimentos de sobrevivência de certa forma. Você estica os ingredientes, alimenta mais pessoas. Nada desperdiçado. E estou apenas pensando como hoje eu, esticar ingredientes, fingindo que vou comer as sobras amanhã. Enquanto isso, estou do lado de fora, cuidando do nosso cavalo, escovando ele lentamente. E honestamente, cuidar de um cavalo não é apenas limpar. É meio que um ritual de check-up completo. Você escova para remover poeira e sujeira, mas também para verificar a pele por pequenos ferimentos, inchaços, qualquer coisa que possa piorar mais tarde.
Também vou dar-lhe feno para que ele possa relaxar e comer um pouco. Os cavalos pastam naturalmente a maior parte do dia, às vezes até 15, 16 horas. Então isto não é apenas um lanche. Imita um pouco o seu ritmo normal e mantém a sua digestão estável. Então, ainda estamos falando sobre kutabs, e honestamente, quanto mais você pesquisa sobre eles, mais percebe que eles são basicamente o tipo de comida, o que tiver na cozinha. Kutabs geralmente começam com a mesma base em todo lugar, massa fina, mas o recheio é onde as coisas ficam pessoais, como as assinaturas de família. Existem também kutabs de abóbora, especialmente no outono. Essa me surpreendeu porque é levemente doce, macia por dentro e parece uma sobremesa se passando por jantar. E também versões com queijo, queijo branco simples misturado com ervas, super comum nas cozinhas caseiras. O interessante é o quão flexíveis eles são. Como nas famílias reais, ninguém segue um livro de regras rígido. Se sobrar vegetais, eles entram. Se tiver queijo, tudo bem. Se não tiver nada, você ainda faz de alguma forma e chama de tradicional. Essa é a vibe. Normalmente são consumidos frescos da frigideira, ainda quentes, com iogurte ou algo semelhante ao ayran, aquela bebida salgada e gelada que equilibra tudo. É uma daquelas combinações em que nem questionamos, apenas continuamos comendo sem pensar. Aqui, muitas vezes são servidos em grandes encontros familiares, simplesmente empilhados em um prato, e as pessoas os pegam com as mãos, sem cerimônia. Rápido desaparecimento. E honestamente, isso se encaixa perfeitamente neles. Eles não duram muito tempo em uma mesa. Fora do Azerbaijão, você vê pães semelhantes. A Turquia tem gözleme, que é provavelmente o parente mais próximo, também massa fina, também recheada, também cozida em chapa. A Ásia Central também tem uma série de pães recheados semelhantes, todos derivados da mesma ideia geral de massa simples, plus recheio, plus fogo. E se você curte esse tipo de narrativa sobre comida,
cozinhas bagunçadas e momentos reais de culinária como este, venha nos seguir no Instagram. Postamos mais conteúdos dos bastidores lá, do tipo que nunca chega na versão perfeita. Minha esposa está abrindo a massa bem fina, como sempre, depois colocando o recheio e dobrando em forma de meia-lua, pressionando as bordas para nada escapar na frigideira quente. Elas são cozidas em uma superfície quente e seca, sem banho de óleo, apenas calor direto, para que a massa fique com esses pontos dourados claros, enquanto o interior permanece macio e suculento. Fui colher flores para o chá, simplesmente apanhando-as casualmente, como se fosse a parte mais normal do dia. Nós realmente adoramos beber chá com flores, não aquele tipo chique, spa vibe, apenas chá caseiro de verdade, onde você joga o que cheira bem e espera que fique incrível, e honestamente sempre fica. E nós estamos curiosos. Vocês também tomam chá assim, com ervas ou flores? Ou é apenas um chá normal, sem extras, para vocês? Minha esposa finaliza os pincelando os cutabes com manteiga derretida. E esse é o passo final que muda tudo. A manteiga derrete instantaneamente na superfície quente, deixando-os brilhantes, mais macios nas bordas e, honestamente, muito fácil de continuar comendo sem parar. Então, finalmente, estamos comendo. É um daqueles alimentos em que você não fala muito nas primeiras mordidas, porque está ocupado tentando não se queimar. Você deveria experimentar isso em casa se tiver a chance. Apenas uma massa simples, qualquer tipo de verdura ou queijo que você tenha, frigideira quente e chá ao lado. E sim, obrigado por assistir. Se gostou desta pequena história de cozinha, inscreva-se e fique por perto para mais.
Hoje vamos fazer manteiga de amendoim doce, feita à mão da maneira lenta e tradicional. E depois vamos transformá-la em panquecas macias e caramelo de amendoim quente. Apenas amendoins torrados, um pouco de açúcar e um pouco de paciência. Se você gosta de comida simples feita em casa como esta, não se esqueça de se inscrever e ficar conosco. Ainda há muitos momentos aconchegantes na cozinha vindo por aí. Bem, olhe esta montanha de amendoins. Temos muito trabalho pela frente. O primeiro passo é descascá-los, e honestamente, esta parte sempre nos lembra de como as famílias costumavam preparar comida juntas. Alguém sentado aqui, alguém ali, uma tigela grande no meio. Fala-se mais do que se trabalha. O amendoim, na verdade, começou bem longe daqui, na América do Sul. Muito antes dos supermercados e dos potes de manteiga de amendoim, as pessoas no Peru já cultivavam amendoins há milhares de anos. Arqueólogos encontraram amendoins em túmulos antigos, o que significa que as pessoas os amavam o suficiente para levá-los para a vida após a morte. Exploradores espanhóis depois levaram amendoins através do oceano. Da América do Sul, eles viajaram para a África e depois para a Ásia. Engraçado como um pequeno grão acabou por estar em todo o lado: mercados na China, petiscos de rua na Índia, sopas na África Ocidental. Em algumas partes da África, amendoins se tornaram um alimento diário. As pessoas faziam ensopados espessos com eles, misturados com tomates, especiarias, às vezes frango. Se você experimentar o ensopado de amendoim, vai entender por que os amendoins sobreviveram séculos de viagem. O sabor simplesmente combina com tudo. Os Estados Unidos não levaram amendoins a sério no início. Eles eram principalmente utilizados como ração animal. Então, um cientista chamado George Washington Carver começou a estudá-los e, de repente, os amendoins se tornaram muito importantes. Há até uma pequena história real. Na Europa, os amendoins já foram considerados importações exóticas. Algumas cozinhas reais no século XVIII experimentaram pastas de nozes semelhantes a pastas de amendoim.
mesas requintadas, perucas em pó e tigelas de nozes esmagadas. Enquanto isso, na Ásia, os amendoins tinham sua própria história. Na China, as pessoas os usavam em sobremesas e doces. Na Tailândia, eles os trituravam em molhos para macarrão e carne grelhada. Sabores totalmente diferentes, mesmo o humilde amendoim. O engraçado é que as amêndoas crescem debaixo da terra. Uma pequena flor amarela aparece acima do solo, depois se curva e empurra o amendoim para a terra, onde cresce. Às vezes a natureza tem ideias estranhas. Bem, olha só, os amendoins finalmente estão todos descascados. Levou um tempinho. Sabia que os amendoins, na verdade, não são nozes? Botanicamente, eles pertencem à mesma família que feijões e lentilhas. O que sempre nos faz rir um pouco, porque o mundo inteiro os chama de nozes, os espalha no pão, os transforma em sobremesas. E, tecnicamente, eles estão mais próximos dos feijões. E se você gosta de pequenas histórias gastronômicas como essa e quer ver mais momentos dos bastidores da nossa cozinha, venha nos encontrar no Instagram e nos acompanhar por lá também. Agora vou começar a moer as amendoins até obter uma pasta. Esta parte sempre parece um pouco mágica para mim. Inicialmente, são apenas amendoins secos triturados e lentamente os óleos naturais despertam e tudo começa a ficar suave e cremoso. Certo, vamos falar um pouco sobre manteiga de amendoim. As pessoas já estavam esmagando amendoins torrados na América do Sul há centenas de anos. Imagine uma pequena cozinha de aldeia, alguém com um moedor de pedra, amendoins torrando em algum lugar próximo. O cheiro por si só provavelmente fez com que todos entrassem na cozinha para ver o que estava acontecendo. O engraçado é que a manteiga de amendoim
não era originalmente um daqueles spreads da moda para o café da manhã. No final do século XIX, os médicos realmente recomendavam amendoins moídos como um alimento macio para pessoas que não conseguiam mastigar carne. Uma das pessoas que apoiou a ideia foi John Harvey Kellogg, sim, aquele do cereal. No início dos anos 1900, a manteiga de amendoim começou a entrar silenciosamente nas casas. As famílias perceberam que era barata, saciante e durava muito tempo na prateleira. Pão, manteiga de amendoim, talvez um pouco de geleia. De repente, o almoço estava resolvido. As crianças adoraram imediatamente, e os pais adoraram que realmente mantinha as crianças saciadas por um tempo. Há outro detalhe engraçado sobre a manteiga de amendoim. Ela também se encontrou nas cozinhas da alta sociedade por um tempo. As festas de chá do início dos anos 1900 às vezes tinham sanduíches pequenos com pastas de amendoim. Imagine elegantes senhoras de chapéu, xícaras de chá de porcelana e esses delicados sanduíches de manteiga de amendoim em uma bandeja de prata. Certo, enquanto minha esposa está terminando na cozinha, estamos prestes a colocar ferraduras em nosso cavalo. É um pouco bagunçado, um pouco barulhento, mas há algo nisso que parece reconfortante. Se você gosta de acompanhar nossas pequenas aventuras na cozinha e na fazenda, não se esqueça de se inscrever no canal. Há muito mais caos, comida e momentos práticos chegando. E agora, minha esposa está começando a próxima aventura: caramelo de amendoim. O caramelo existe há séculos e as pessoas sempre adoraram misturá-lo com nozes. Imagine cozinhas do século XVII, panelas sobre fogo aberto, alguém mexendo cuidadosamente o açúcar enquanto cortesãos passeiam provando pequenas gotas que esfriaram em colheres. Na França, o caramelo com nozes tornou-se um doce favorito nas cortes reais. Eles adoravam qualquer coisa doce e crocante. Por isso, amêndoas, avelãs e, eventualmente, amendoins eram torrados e misturados ao açúcar derretido. Voltando ao cavalo, a primeira coisa que temos que fazer é limpar o casco do cavalo. Está um pouco empoeirado e terroso, mas de alguma forma, segurar esse casco em suas mãos faz você se sentir conectado ao cavalo de uma maneira completamente diferente. Agora vem a parte divertida: colocar a ferradura. Você a alinha, bate no lugar, ouve aquele som satisfatório enquanto os pregos entram. Pode ser um pouco assustador no começo, mas quando termina, o cavalo está firme e seguro. Nos Estados Unidos, o caramelo de amendoim acabou se tornando a inspiração para doces, como o crocante de amendoim. Vendedores de rua no século XIX
assavam amendoins, despejavam caramelo sobre eles e vendiam pedaços crocantes para crianças que corriam para a casa da escola. Algumas famílias reais também tinham suas próprias versões. Dizem que a corte da Rainha Vitória adorava confeitos de açúcar e nozes, e os chefes passavam horas fazendo pedaços de caramelo dourado perfeitos com nozes torradas. Moldes sofisticados, pequenos detalhes decorativos. Tudo isso apenas para um doce que você poderia comer de uma só vez. Ainda estamos aqui, terminando de colocar as ferraduras. Ele está inquieto, dando uns pulinhos, me olhando como quem diz: "O que você está fazendo comigo?" Mas eu prometo a ele que é para o próprio bem. As ferraduras, na verdade, protegem o casco do desgaste, principalmente em caminhos acidentados. Imagine andar descalço em cascalho o dia todo. Seus pés também doeriam. Curiosamente, ferraduras nem sempre foram apenas práticas. Na Europa medieval, eram consideradas amuletos de sorte. As pessoas as pregavam acima das portas ou as carregavam, achando que trariam proteção e boa fortuna. Agora minha esposa está passando para as panquecas mais fofas. Na Europa medieval, as panquecas eram quase como uma comida ritual. Eram feitas na terça-feira gorda, antes da quaresma, como uma forma de usar ovos, manteiga e açúcar. A cozinha estaria quente, mulheres de avental virando-as rapidamente, enquanto as crianças provavam um pouco escondido.
Se quiser ver mais do caos nos bastidores e todas as pequenas aventuras na cozinha, não se esqueça de nos seguir no Instagram. Nós compartilhamos toda a diversão lá. As famílias reais também tinham suas histórias de panquecas. Na Inglaterra, a rainha Elizabeth I, supostamente, adorava panquecas finas e delicadas, com uma pitada de açúcar. Os chefes competiam para fazer as mais leves e fofas. Às vezes, adicionavam especiarias ou casca de cítricos para deixá-las mais requintadas. Na França, eles tinham crepes, que são basicamente os primos elegantes das panquecas. Servidos com recheios doces ou até mesmo salgados, eles se tornaram itens essenciais para mercados e festivais. Os vendedores de rua os distribuíam quentes e as crianças os perseguiriam pelos becos. Panquecas também viajaram pelo mundo. No Japão, eles têm dorayaki, duas pequenas panquecas com pasta doce de feijão vermelho dentro. Na Etiópia, injera é como uma panqueca plana, feita de farinha de teff, usada como prato e alimento. Mesma ideia, massa em uma superfície quente, sabores e culturas totalmente diferentes. Há uma história que adoramos sobre o rei Charles II. Dizem que ele adorava panquecas a ponto de assistir o cozinheiro virá-las na cozinha, exigindo perfeição. Os cozinheiros tinham que garantir que as panquecas estivessem douradas, mas não queimadas. Consegue imaginar ficar tão estressado com o café da manhã? Lemos em algum lugar que na Ucrânia eles têm mlyntsy, pequenas panquecas servidas com creme, mel ou caviar. Coberturas sofisticadas para os ricos, manteiga e geleia para todos os outros, mas a alegria era a mesma. Em tantas culturas, panquecas se tornaram uma oportunidade de celebrar. Festivais, feriados, cafés da manhã em família, um pouco de massa na frigideira poderia reunir as pessoas por centenas de anos. Até mesmo as crianças em aldeias medievais provavelmente brigavam pela primeira panqueca
assim como nós fazemos. Um dos nossos pequenos momentos de vida favoritos é quando despejamos manteiga de amendoim sobre uma panqueca quente e depois regamos o caramelo de amendoim pegajoso por cima. A primeira mordida, bagunçada, doce, de nozes, todo mundo na cozinha para de falar por um segundo. Enquanto isso, estou preparando um chá. É o parceiro perfeito para panquecas, manteiga de amendoim e aquele caramelo pegajoso de amendoim. Gosto do ritual de despejar, observar o vapor subir em espiral e saber que estamos prestes a provar tudo em que estivemos trabalhando. Tudo bem, vamos pegar um assento à mesa. Parece bagunçado, mas o cheiro é incrível. Mal podemos esperar para cavar e ver qual combinação atinge primeiro. Um grande obrigado a vocês por assistirem e acompanharem. Sentar aqui comendo com uma xícara de chá quente e compartilhar essas pequenas histórias com vocês faz todo o preparo, descascar, moer e caos valer totalmente a pena. Não se esqueça de se inscrever no canal. Mais aventuras bagunçadas, aconchegantes e deliciosas estão a caminho, e você não vai querer perder nenhum pedaço. Hoje vamos mergulhar em um pequeno tesouro doce da Turquia, as amadas rosquinhas de creme, crocantes por fora, macias e tenras por dentro. Essas delícias carregam histórias de cozinhas familiares e manhãs de domingo cheias de risos e calor. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Junte-se à nossa pequena família de amantes da comida para nunca perder a história por trás de cada prato. Bolas de massa turca com creme não são apenas uma sobremesa, são um pedaço de lar. Lembro-me de uma amiga minha que me contou como a avó dela acordava às 5 da manhã, cantarolando músicas folclóricas, fritando a massa e deixando o creme engrossar lentamente. Quando a família acordava, toda a cozinha cheirava a abraços calorosos. Na época otomana, esses sonhos eram tratados como pequenos tesouros no palácio. Os chefes os apresentavam aos sultões
com um toque especial, e os convidados ficavam maravilhados com o delicado creme dentro. Consegue imaginar uma sobremesa sendo um símbolo de status? Mas não eram apenas os palácios que desfrutavam deles. Nas aldeias, as famílias se reuniam após as orações de sexta-feira, todos contribuindo, amassando a massa, recheando o creme, polvilhando açúcar. As crianças davam um jeito de roubar uma dentada, ficando com açúcar em pó pelo nariz. O próprio creme viajou por continentes. Do Oriente Médio para a Europa, ele ficou mais e mais requintado, mas na Turquia permaneceu simples e reconfortante. Adoro imaginar como alguém em Istambul, séculos atrás, provou aquela primeira mordida cremosa e sorriu, pensando: isso é felicidade. Algumas famílias até guardam suas receitas de creme como mapas do tesouro. Uma gota de água de rosas aqui, um toque de raspas de limão ali. É incrível como esses segredos tão pequenos podem definir gerações de sabores. Rosquinhas eram também uma forma de celebrar. Casamentos, colheitas, até mesmo os primeiros passos de uma criança. Esses momentos eram marcados com frigideiras crepitantes e creme transbordando um pouco pelas bordas. Todos riam, criando memórias que cheiravam a açúcar e calor. E você sabia que os bolinhos turcos de creme inspiraram pastéis semelhantes em outros lugares? Na Grécia, você encontra a bugatsa, nos Balcãs, outras delícias fritas de creme. Cada cultura adicionou seu toque, mas o coração, o conforto, o amor familiar permanece o mesmo. Imagine visitar as ruas de Istambul hoje. Vendedores lhe entregam rosquinhas quentes, com creme aparecendo. Estranhos sorriem enquanto você dá a primeira mordida. É um pequeno gostinho de história, de cozinhas e corações que se importavam com sabor e união. Nas cortes reais europeias, esses sonhos eram até servidos no chá da tarde. É engraçado pensar que um simples quitute de rua viajou tão longe, unindo mundos, do palácio do sultão às salas de baile de Viena,
tudo através de massa e creme. As histórias de vida estão entrelaçadas em cada rosquinha. A tia da minha amiga lembra-se do pai dela pegando a primeira, dizendo: "Só mais uma." Riram, o creme escorreu na toalha de mesa e, anos depois, essa é a lembrança que ela compartilha com os filhos. Pescadores em cidades costeiras, após longas manhãs no mar, costumavam mimar suas famílias com rosquinhas. Doces e macias após os jantares de peixe salgado, tornou-se um pequeno ritual, algo para esperar, uma pequena celebração da vida cotidiana. As receitas evoluíram, é claro. Chocolate aqui, canela ali, às vezes até um toque de ouro comestível. Mas a essência, massa, creme, amor. Cada ajuste adiciona uma história, uma memória familiar, uma risada, uma tradição que perdura. E agora, apenas olhe para eles, bordas douradas crocantes, creme cremoso espreitando, você consegue resistir? Absolutamente irresistível. Agora vou colher essas belas flores brancas para o nosso chá. Consegue imaginar o aroma? É delicado, fresco e um pouco mágico, como trazer um pequeno pedaço do jardim direto para a sua xícara. Curiosidade: chás feitos com flores, como jasmim ou camomila, foram apreciados por séculos não apenas pelo sabor, mas por acalmar a mente e elevar o espírito. Finalmente, sentamo-nos para desfrutar do nosso chá. Apenas olhe para eles. O açúcar brilhante, o creme de ovos à espera por dentro. E antes de tentar isso em casa, não se esqueça de se inscrever e fazer parte da nossa pequena família de amantes da comida. Há muito mais para descobrir, histórias para compartilhar e momentos deliciosos esperando por você.